para você rodar a Europa, você precisa ter legalização para entrar com o seu nutracêutico em vários países. O risco é muito maior do que os Estados Unidos, mas é um mercado que quando você tem as informações certas, você tem a logística certa, é um mercado com potencial absurdo de escala e uma diferença dos Estados Unidos é um mercado consistente. Eu tô com a minha oferta que tá vendendo 1 milhão por dia, tá um mês e meio a mesma oferta, sabe? Isso nos Estados Unidos, ela dá altos e baixos. E o fato da gente ter lateralização em países faz com que Reino Unido parou de performar, mas a mesma oferta na França tá subindo. E tá assim, o jeito que eu consegui escalar mais e que eu escalo hoje... Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no YouTube e no Spotify. Se você tá pelo Spotify, já salva essa playlist, inclusive, salva pra você receber episódios toda quinta-feira, 5 horas da tarde, aqui na plataforma do Spotify. E se você não sabia, agora eu vou te contar uma coisa. Se você arrastar pra baixo, dá pra você comentar nos episódios aqui no Spotify. Então, se você tá ouvindo no carro, no CarPlay, ou até mesmo treinando, ouvindo, ou subindo suas campanhas e ouvindo o PandaCast, comenta aqui embaixo e principalmente, salve essa playlist para receber episódios toda semana. Tá pelo YouTube? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e o principal, deixa aqui nos comentários o teu melhor comentário sobre o insight que você mais gostou desse episódio, porque é muito importante pra galera que tá assistindo saber o que eles vão ver nesse episódio aqui. Mas olha, sem enrolação, porque o meu convidado de hoje tem apenas 19 anos de idade e simplesmente é produtor, não tem sócio e o cara é um dos que tá faturando pelo menos R$1 milhão por dia na Europa com nutracêuticos. Eu tô aqui com ele, Paulo Gluzian. Tamo junto, Felipe. Prazerzão estar aqui. Prazerzão ter você aqui também, cara. Cara, muito maneiro o podcast aqui, bora trocar ideia com a galera. E eu tenho certeza que até pelo teu nível de conhecimento de mercado, pelo que a gente estava falando no off ali, o tempo que você está no mercado, tanto Brasil e rodando, né? Eu imagino que você tem muito conhecimento, porque para estar no Nutra com 19 anos de idade e principalmente por ter um investimento muito maior, tem que ter uma malícia de mercado muito maior, eu imagino que você tem muito conhecimento a agregar, então se você está ouvindo agora esse episódio, fica até o final que eu sei que vai valer a pena. Mas antes da gente falar de todo o conhecimento que você agregou e principalmente tudo que você aplica no teu dia a dia, de onde você veio, qual que era a sua expectativa antes de entrar no mercado digital, por que você entrou no digital e como que você foi parar de fato no info ou até mesmo como que você caiu de paraquedas no digital? Cara, eu comecei no mercado digital com 17 anos de idade ali, eu tinha acabado a escola e assim, eu me vi num limbo assim, sabe? Tipo, eu não sabia o que eu fazia da minha vida se eu, não queria fazer faculdade, eu queria ganhar dinheiro, eu queria trabalhar ali. Só que, tipo assim, a galera da minha escola, todo mundo indo fazer faculdade, INSPER, FGV, IBMEC, e eu falei, cara, eu não quero fazer isso, só que como eu não tinha outra opção, eu não via referência, sabe, do mercado digital, de qualquer outra coisa que eu poderia fazer, eu fui lá e falei, vou me inscrever aí, fiz o vestibular do IBMEC lá e passei, só que, isso foi em dezembro de 2022, e ali eu falei, vou iniciar no IBMEC em janeiro, de boa, assim, e fazer economia na época. E aí, fui indo, até que eu caí no anúncio do Kaique Janizewski. E aí, na época, ele tava fazendo lançamento ali, e falava, tem uma Ferrari, 18 anos, PLR, não sei o quê. E aí, eu não comprei curso dele ali na época, mas eu comecei a acompanhar muito a galera e vi, caralho, eu não quero ficar numa faculdade, sabe? Passar a minha vida inteira ali, 4 anos, 5 anos numa faculdade, pra depois começar a buscar um emprego. Não quero, porque assim, eu sempre gostei da parada de ser um protagonista, sabe? De não ser, fazer parte de um sistema, fazer parte de uma manada, sabe? Porque pra você ser visto como, o top 1 em alguma coisa, ou o pioneiro em alguma coisa, você nunca vai ser visto assim se você atuar como um coadjuvante, sabe? E eu percebi que se eu seguisse num caminho, de faculdade, ou o caminho que os meus amigos de escola estavam seguindo ali, eu seria um coadjuvante da vida de alguém. E eu não queria isso. Então, eu vi ali a oportunidade de, cara, posso trabalhar na internet, posso conseguir o reconhecimento que eu quero, o dinheiro que eu quero. Então, ali com 17 anos de idade, em janeiro de 2023, eu comecei a estudar sobre info no Brasil, rodando com marketing direto, Info Brasil.
E, cara, era assim, 16 horas por dia contadas, assim. A minha rotina era acordar às 5h30 da manhã, eu ia a pé pra academia, voltava, chegava em casa às 8 horas, 8h30 tomava café, 9 horas entrava no computador, aquecia uns perfis ali de contingência, que na época tava no ápice, assim, pô. Abrir multilogin, ficar aquecendo o perfil, ficava 1 hora scrollando 10 perfis pra baixo, curtindo publicação em página. Até meia-noite eu ficava ali trabalhando, cara, porque assim, eu sempre trabalhei pra cacete, assim, eu não... Eu pensava que, assim, se eu não estivesse pagando um preço ali, ia ter o meu vizinho que ia estar pagando, sabe? Eu ia perder pro cara. Pro meu sonho, pros meus objetivos, pô, também, hoje fazer 1 milhão por dia, pra mim, pô, não me conforta e eu não é uma parada que, pô, tô satisfeito, sabe? Tipo assim, eu quero muito mais. Então isso é só mais um passo que eu já imaginava que ia acontecer. E tá acontecendo, mas voltando ali na história, em 2023, eu fiquei 6 meses sem ter um resultado, assim, só quebrando cabeça, só me ferrando, assim, sabe? De tudo que você pode imaginar, ali de marketing direto eu testei. Só que eu acho que um grande acerto que eu tive, cara, que a galera erra muito, foi que mesmo eu errando 6 meses, eu não mudei de modelo de negócio, sabe? Tipo, eu mantive ali, tentando Info Brasil com DR, não fui pra Drop, não fui pra COD, tipo, nada. Eu foquei ali, eu falei, cara, eu sei que eu vou acertar. E ali eu tinha uma pressão muito grande dos meus pais pra acertar, sabe? Porque pensa, meu pai investiu a vida inteira numa escola particular pro filho dele, o filho dele chega e fala, pai, não vou fazer faculdade. E aí ele vai lá e começa a trabalhar e não tem resultado por 6 meses, sabe? E o meu pai é um cara muito de números. Não é um cara, tipo, eu vou falar que eu vou dar certo, não. É números, tipo, me mostra que você é bom e ponto, sabe? Imagina, eu fiquei 6 meses sem ter um resultado. Eu tinha uma meta comigo que até dia 5 de agosto de 2023 eu teria que ter faturado meus primeiros 10 mil reais. Eu tinha isso, a galera que me acompanha no Instagram já viu. Eu tinha um pôster atrás da minha mesa que era tipo 10k até 5/8/2023. E era ali, eu escrevi aquilo no início de 2023 e eu tinha que fazer até no mês 8. Chegou no mês 6 ali, eu não tinha feito nada, imagina. Nossa, a pressão. Uma pressão do cacete. E naquela época não era assim, pô, você chutava uma pedra, tinha um cara fazendo 100 mil por dia. Não tinha isso. Então, fazer 10 mil reais na internet era bastante dinheiro ali, sabe? Até pra mim que não tinha feito nada. E chegou no mês de julho, eu acertei uma oferta e aí eu comecei a fazer 40 mil por dia. 40, 50 mil por dia com 17 anos. Aí foi, tipo assim, estouro, meu pai começou a me reconhecer e falou, pô, você é realmente bom. Porque até então meu pai falava assim, pô, esses caras na internet, eles estão mentindo, tipo, pô, como que o cara faz dinheiro sendo tão jovem? O meu pai veio do mercado tradicional. Depois eu vou explorar um pouco mais sobre isso do meu pai, mas meu pai foi durante muitos anos CEO do Carrefour, do grupo Carrefour. E ele vê os números do Carrefour e ele fala assim, cara, é impossível você conseguir uma margem que você tem hoje no seu mercado e uma escala tão exponencial que é o nosso mercado, sabe? E aí ele tava falando, cara, não sei o que tá acontecendo, não sei o que tá acontecendo, mas você é bom. E aí, eu comecei a escalar a operação ali, comecei a fazer 50, 40 mil por dia. E, pô, na época ali, em 2023, era bastante fazer isso, sabe? Hoje em dia, você fazer 50 mil pra quem roda lá fora, pô, é o quê? 10 mil, 8 mil dólares. Tipo, não é nada, sabe? Mas, pô, na época era interessante. E eu conheci muita gente grande no mercado ali. Então, pô, eu fiquei amigo do Kaique também naquela época, porque eu lembro uma vez ele postou uma caixinha de pergunta, eu respondi assim, pô, tenho 17 anos, tô fazendo 50 mil por dia, tá preparado pra um concorrente? Que é a época ele tava fazendo lançamento. Ele respondeu na hora, a gente começou a trocar ideia dali, ele falou assim, caralho, pô, interessante você tá fazendo isso aí, mas eu fazia mais. Eu falei, não, eu vou fazer mais, e a gente ficou nessa, e aí a gente começou a trocar bastante ideia. Mas assim, foi o Kaique que me puxou um pouco pra esse mercado, assim, sabe? Eu via como uma referência, um cara que não abriu mão de uma vida ali numa escola e numa faculdade pra buscar empreender, pra buscar dinheiro, sabe? Porque assim, cara, pra ser sincero com você, empreender pra mim nunca foi sobre dinheiro, sabe? Foi muito mais sobre poder do que sobre dinheiro, sabe? Eu sempre tive na minha cabeça, tipo assim, falar um pouco de antes do mercado, eu joguei muito tênis, cheguei a ganhar vários campeonatos brasileiros, campeonato paulista. E assim, cara, eu tinha o sonho de ser número 1 do mundo no tênis, sabe? Então, tipo, hoje, tanto que, cara, pra mim, o motivo de eu estar no DR é porque eu quero suprir uma necessidade de ser número 1 em algo que eu não consegui ser no esporte. E eu acho que isso é algo de muitos empresários, donos de negócio, que tem alguma frustração no esporte ou alguma área da vida dele que ele vê o business pra suprir essa necessidade, sabe?
E eu vejo o empreendedorismo na internet, a mídia como isso, para suprir essa necessidade do tênis que eu não consegui ser. Por enfim, não era para ser também. A minha necessidade de ser número 1 em algo, sabe? Para mim não é por dinheiro, até porque eu não comecei no negócio somente por dinheiro, porque, pô, eu vim de uma família muito estruturada. Então, assim, eu não precisava trabalhar. Se eu quisesse ser, pô, um playboy que vai de all black na balada, eu ia, pô. Tava ali fazendo uma faculdade de 8 mil reais, meu pai pagando, eu de boa. Pô, mas eu não quero isso, sabe? Até por isso que, pô, fazer 1 milhão por dia não é uma parada que me conforta e, pô, não tô satisfeito, sabe? Porque nunca foi por dinheiro, entendeu? E eu acho legal essa tua análise, porque até pelo seu pai também ser um cara que é muito analista, ele te cobrava números e não às vezes resultado. Então eu imagino que essas conversas que você teve com ele deu para você tirar muita coisa que às vezes você não via. Porque eu imagino, né, que pelos anos que ele teve nesse tipo de emprego como CEO, ele era um cara que era muito gestor. E talvez no Direct Response falta um pouco dessa ideia de gestor, porque o pessoal acha que é só ter um copy, só ter um gestor de tráfego ali e você gerir pra galera, e não é isso, né? Quando você começou ali a ter seus primeiros resultados no Brasil, o que te gerou a necessidade de querer migrar para o Nutra? Quais testes que você fez? Qual país que você testou? E por que você de fato foi para a Europa, sendo que todo o mercado sempre está tão focado em ir para os Estados Unidos? Depois que eu comecei essa escala no Brasil, eu conheci um cara que se chama Sanchão. Pô, o Sanchão, enfim, faleceu, mas foi um grande amigo meu, a gente ficou muito próximo ali, era todo dia no escritório junto com ele, porque, assim, ele via um potencial em mim, que ele viu lá atrás, e um moleque que era o Kaique, ele viu o potencial em mim, pô, jovem, fazendo grana, o cara conseguia falar bem, o cara era incisivo nas palavras, ele falou assim, pô, eu quero te criar pra você ser um grande player no mercado ali, de lançamentos em específico, né, naquela época. Então, eu fiquei 1 ano focado em construção de marca com o Sanchão. Eu não diria que foi uma decisão errada que eu tomei, até porque, pô, eu sou muito grato por ter conhecido ele, e ele me ensinou muitas malícias do mercado que eu não tinha, sabe? Então, saber quem é de verdade, quem é de mentira, muita gente mente número. Então, a partir dali, depois que eu acertei em Info Brasil, eu continuei com a operação de Info em paralelo, mas o meu foco começou a ser mais ali a parada que eu tava com o Sanchão, sabe? Desfoquei um pouco do DR e eu voltei depois em outubro de 2024 ali. Outubro do ano passado, no caso, né? Setembro, na verdade. Eu comecei a fazer bastante superprodução no Brasil, sabe? Então, eu fazia VSLs no formato de entrevista, VSL no formato podcast, VSL aqui no estúdio, igual a gente tá, com o expert falando assim. Então, isso começou a dar muito bom, só que eu não rodava a Nutra no Brasil, sempre 100% Só info. Comecei a fazer no back-end, né, que a gente chama, que é após a primeira venda do cliente. Eu comecei a vender mais ali em back-end outros produtos de info ainda. Então, aquilo foi me dando uma expertise muito grande de funil de venda, sabe? Que hoje, para rodar na Europa, é um 80-20 para mim. Eu comecei a focar no info ali em setembro, só que já tava tendo essa onda da galera ir rodar nos Estados Unidos, entendeu? Depois de setembro, eu fiquei 1 mês no Brasil, não tava as coisas tão boas no Brasil mais, tava difícil de acertar, eu vi o ticket médio que a galera tinha lá fora, pô, falava que absurdo, não tem isso aqui. E eu vi uma oportunidade de eu ir para fora também. Então, eu comecei a fazer uns testes nos Estados Unidos. Só que assim, cara, eu vejo que se você não tem caixa robusto, assim, ir para os Estados Unidos é uma loucura, sabe? Eu tenho amigos também, conhecidos meus, que, pô, acertaram na primeira oferta que foram para os Estados Unidos ou acertaram na segunda oferta. Mas, assim, isso é uma exceção, sabe? Eu, por exemplo, não fui assim. No período de outubro até maio desse ano, eu escrevi 10 ofertas para os Estados Unidos. Era um time pequeno, tinha 4 pessoas, eu sempre fui copy também. Então, eu rodava o tráfego, eu fazia muitas coisas ali. E, cara, foram 10 ofertas que me deram 300 mil reais de prejuízo. Então, tipo assim, cara, eu fiz bastante caixa com o Info Brasil e eu peguei parte daquele caixa e falei, vou investir no mercado americano. E, pô, 300 mil de prejuízo é muito dinheiro, sabe? A maioria da galera não vai ter esse dinheiro pra queimar ali em busca de uma oferta, entendeu? E olha que eu testei as ofertas, e olha, eu não sou um copy ruim, não sou um gestor ruim, mas assim, não acertei, sabe? É muito... O fator sorte pra você acertar uma oferta é muito grande, sabe? Isso pouca gente fala, mas o fator sorte, timing, não é apenas você acertar no mecanismo único, sabe? Engloba N fatores pra fazer aquela campanha de marketing funcionar tão bem que escale 9 dígitos ou até mais. Então, eu percebi que era mais difícil do que eu imaginava pra acertar nos Estados Unidos, mas eu, mesmo assim, insisti porque, cara, eu falei, eu não vou
começar a rodar como afiliado, eu não vou começar a rodar low ticket, que muita gente roda. Eu quero isso aqui. Da mesma maneira que eu pensei lá atrás no Info Brasil, que eu não ia trocar de modelo de negócio, eu falei, eu não vou mudar aqui, porque eu sei que isso dá certo, isso dá dinheiro. Só que foi quando eu fiz uma adaptação que eu acho que foi um dos melhores acertos que eu tive na minha carreira como empreendedor até 2 anos assim, que foi trocar de região. Eu rodava nos Estados Unidos e eu comecei a testar muitos funis na Europa, sabe? Então, cara, eu acertei no meu primeiro funil que eu testei na Europa. O funil já abriu muito bem. Começou a fazer ali 300, 400 mil por dia. Depois tá fazendo 1 milhão por dia consistente na Europa. É um resultado que eu não vi ninguém ter na Europa ainda, sabe? Porque a galera olha muito para os Estados Unidos e a galera que testa a Europa, eu já vi pessoas testando na Europa, mas testa da maneira errada, sabe? O jeito de você fazer tráfego, o jeito de você fazer copy lá é muito diferente do que você faz nos Estados Unidos. Então, para você estruturar uma empresa que rode Europa, você precisa fazer diversas adaptações que uma empresa de tráfego interno, de marketing direto, que roda nos Estados Unidos não faz. Então, assim, eu tenho na empresa dividido hoje squads para cada um dos países. Eu tenho uma taxa de assertividade, por exemplo, o Reino Unido, eu sei que a taxa de assertividade de oferta é 30%. E eu sei que o potencial de escala é menor que a França, por exemplo. Então, cada squad tem a sua expertise por país. Então, como que eu faço? Por exemplo, eu tenho um squad de Reino Unido lá na empresa. Esses caras de Reino Unido, eles estão focados 100% em pegar campanhas que deram certo nos Estados Unidos e pegar campanhas de marketing, eu digo, e adaptar elas para a cultura do Reino Unido, entendeu? Isso é um ponto muito interessante que a galera que testou a Europa, pouca gente testou, mas que não faz, que é adaptação para a cultura, sabe? Não é simplesmente você pegar aquilo e só jogar só traduzir para francês, para inglês no Reino Unido e rodar. Não, cada país é sua cultura diferente, sabe? Então os copies, eles fazem isso. Hoje a gente tem squads de cada um do país e eles trocam muita informação entre eles. Ou seja, o que eu faço? Por exemplo, esse funil aqui de emagrecimento validou na França. O squad de Reino Unido tá louco para testar esse funil no Reino Unido. Então tem uma conexão entre os dois squads de países e eles vão trocando funis. Ou seja, quando um funil valida num país, eu lateralizo países. O que acontecia nos Estados Unidos os caras davam um pico de faturamento, de um dia pro outro o faturamento caía, a oferta morria. Comigo não acontece isso, porque quando valida na França, eu jogo no Reino Unido, entendeu? Uhum. Então, assim, eu faço muito esse manejo de ofertas para poder fazer com que aquela oferta continue vendendo por muito mais tempo, sabe? Então, o squad de Reino Unido validou uma oferta de diabetes, ele vai lá e joga pro squad da Itália. E, o time é muito engajado por conta disso, sabe? Porque o copy que acertou no Reino Unido, ele vai ajudar o copy da Itália a acertar e vice-versa, sabe? Eu diria que a minha estrutura de empresa hoje, Europa, é muito única comparado com a galera que roda dos Estados Unidos, até porque eu não acertei nada nos Estados Unidos. O meu grande acerto veio na Europa, de fato, e eu acho que o diferencial mesmo é a estrutura de operação ali a nível de copy, porque hoje eu sou fundador, eu sou copy chief da Impetus, então eu atuo diretamente no time de VSL, reviso todos os briefs, reviso a versão final de todas as copies, etc. Eu tô muito dentro daquele time ali, sabe? O empecilho que eu diria que a galera que quiser rodar a Europa teria é a nível de logística, sabe? Esse é um ponto que, cara, eu tava comentando aqui com você no off. Eu tive 80% dos meus pedidos que chegaram na Europa, eles estavam voltando para os Estados Unidos. Imagina você começar a rodar, começar a vender 300, 400, aí escalar 1 milhão um dia, você tá com seus pedidos voltando. É o cliente ali te falando assim, cara, eu vou pedir reembolso, cadê meu pedido? Chargeback, tudo, cara. Mas assim, eu consegui... Eu agradeço por isso ter acontecido comigo, porque me fez olhar muito pra infra da empresa e pra back-end, sabe? Então, eu melhorei muito o meu suporte ao cliente, porque era a única solução que eu tinha, sabe? Até eu corrigir aquele problema. E a parada que dá isso é porque para você rodar a Europa, você precisa ter legalização para entrar com o seu nutracêutico em vários países. Então, tem que ter a legalização de rodar Itália, UK, França. Cada país você vai ter que ter uma parada diferente para você entrar ali na alfândega, sabe? Porque na Europa não é tão simples quanto os Estados Unidos, que a maioria das empresas já tem um registro no FDA. Na Europa não, sabe? Então, assim... É um risco muito grande rodar a Europa, eu diria que o risco é muito maior do que os Estados Unidos, mas é um mercado que quando você tem as informações certas, você tem a logística certa, é um mercado com potencial absurdo de escala e uma diferença dos Estados Unidos é um mercado consistente.
Porque, pô, eu tô com a minha oferta que tá vendendo 1 milhão por dia, tá um mês e meio a mesma oferta, sabe? Isso nos Estados Unidos, ela dá altos e baixos. A minha não tá dando isso, porque, assim, eu diria que o comportamento do público é diferente lá, e o fato da gente ter lateralização em países faz com que a gente, pô, Reino Unido parou de performar, mas a mesma oferta na França tá subindo. E tá assim, entendeu? O que nos Estados Unidos a galera faz é só lateraliza ofertas e fonte de tráfego. A gente na Europa lateraliza oferta, fonte de tráfego e países, que é o maior diferencial. Então, assim, cara, isso dá pra gente previsibilidade, que é o que o mercado não tem hoje, rodando nos Estados Unidos, é previsibilidade. O que mais tem, cara, eu vou ser sincero, é cara que acerta oferta absurda, dá 3 meses o cara sumiu do mercado, entendeu? Pô, voltou pro Brasil rodar um info, alguma coisa, porque não tem o controle daquele caixa que ele fez tão rápido e não sabe onde alocar aquele dinheiro, entendeu? Pô, que pessoas que ele tem que contratar pra fazer aquele faturamento ficar consistente mês a mês, e isso é uma coisa que eu adaptei pra Europa pra eu buscar essa consistência, entendeu? E tem 3 pontos que eu acho super interessantes da gente abordar aqui, porque como você é especialista em copy, a gente vai aprofundar nisso, também na parte de tráfego e gestão. São 3 pontos que eu quero abordar, são bem legais aqui. Agora, falando sobre copy primeiro, você deu aquela dica sobre a parte cultural ali, como você é especialista nessa parte de questão de VSL, briefing, quando você diz que a estrutura da copy você só molda e modela para cada país, então é correto eu afirmar que, por exemplo, a gente tem uma VSL rodando na França, por exemplo. Pô, ela deu bom? Quero testar ela no Reino Unido. Então você troca coisas culturais, troca às vezes atores que você utiliza de exemplo, troca rotinas, alimentações. O que você vê que é o principal diferencial de copy para você testar entre um país e outro? O principal são as superestruturas que você usa, entendeu? Então, por exemplo, você vai usar um famoso para dar credibilidade àquela ideia que você trouxe para a VSL. Essa credibilidade não é a mesma do Reino Unido para a França, sabe? Cada país vai ter a celebridade ou a pessoa que vai dar um fit maior com o prospect que está vendo aquela VSL. Então, a gente faz muitas adaptações disso. Adaptações, por exemplo, na parte de bloco de oferta. Cada país, você consegue prometer coisas diferentes relacionadas àquela cultura. Pô, se as mulheres que gostariam de comprar produto de emagrecimento, elas consomem produtos de uma loja de roupa específica, você não vai prometer no bloco de oferta algo relacionado à loja de roupa do Reino Unido, se você roda na França, entendeu? Então essas adaptações a gente faz, uma adaptação muito... Cara, essa eu diria que a adaptação 80-20 que a gente faz é checar se aquele mecanismo faz sentido para aquela cultura, sabe? Isso é uma coisa que eu, como Copy Chief, eu que pesquiso. Quando os meus copies pleno, eles trazem para mim briefs de ofertas que ele fala assim, Paulo, a gente quer escrever essa oferta para esse país, com esse mecanismo, com esse ângulo. A primeira coisa que eu vou analisar é se aquele mecanismo que tá escalando nos Estados Unidos, por exemplo, ele faz sentido na França. Porque, assim, às vezes o que o público acredita na França não é o que acreditam nos Estados Unidos, sabe? Então, por exemplo, um mecanismo único nos Estados Unidos e no Brasil, que escalou muito, foi das bactérias boas e bactérias ruins. Basicamente, numa copy de VSL, o ator ali, ou o expert, ia lá e falava assim, galera, o que faz você não emagrecer é porque você tem bactérias ruins no teu intestino, e essas bactérias ruins, elas acabam matando as bactérias boas, que são as bactérias emagrecedoras do teu intestino. Ou seja, o que você precisa fazer? Aumentar o número de bactérias boas, que assim você vai emagrecer. Isso fazia muito sentido nos Estados Unidos, muita gente escalou com esse mecanismo, e eu testei na Europa e não deu bom. O que eu percebi? Cara, eu preciso trocar esse mecanismo para algo crível para aquele público em específico da França, sabe? Então, assim, na França, talvez um mecanismo único, de GLP-1, que é uma coisa que tá muito escalada hoje em dia, faça mais sentido. Ah, será que, as canetas emagrecedoras tão famosas na França assim? Eu fiz essa adaptação, por exemplo, a gente testou uma oferta de emagrecimento com um mecanismo de bactérias, que é o que eu falei. Não deu bom, a gente via na própria VSL as quedas ali, então os números mostravam pra mim, cara, você tem que trocar esse mecanismo. Eu fui lá, fiz a adaptação, falei pro meu time de copy, troca esse mecanismo, coloca GLP-1, que era uma coisa que tava em alta nos Estados Unidos, e a gente testou e começou a dar muito bom. Então, assim, e nesse mesmo time, nos Estados Unidos, tinha uma outra oferta escalando com bactérias o mecanismo. E pra você ver, se fosse só você pegar e traduzir e jogar pra França, pra Reino Unido ou pra Itália, era todo mundo que fizesse isso ia escalar, mas não é tão simples assim, entendeu? A nível de copy, eu treino muito meu time de copy pra falar assim, cara, vocês têm que ficar
bons em cada um dos países que vocês estão rodando. Pô, não é porque o squad de França validou algo que vocês têm que jogar 100% desse jeito. Faz adaptação de cultura, adapta a copy e, principalmente, faz adaptação nas leads, sabe? Porque as leads hoje, cara, eu diria que na Europa, as leads é 80-20 pra gente, sabe? As ofertas, assim, tem oferta que a gente valida só por conta de uma lead. Não é tipo assim, uma lead vende um pouco, a outra vende um pouco mais. Não, tem lead que não vende nada e tem lead que vende com 2% de conversão numa VSL. E pra quem tá no mercado sabe que 2% de conversão numa VSL de emagrecimento, por exemplo, é muito alto. Então, assim, hoje, uma coisa que eu adaptei pra rodar a Europa foi aumentar o volume de leads. Hoje, cada funil sai com 10 leads na minha empresa. Porque eu percebi que o trabalho de testar 5 leads a mais do que o mercado costuma gerar é muito menor do que o trabalho de eu testar outra VSL e correr o risco dela não validar. Então, o foco em lead tá muito grande hoje, sabe? Então, a estrutura da tua VSL é meio que um padrão, mas você altera as leads para você conseguir testar e acertar o público que realmente vai vender mais rápido. Exato. E é bom que você testa mais leads, então você gasta um pouco mais de grana nesse teste, mas também ele valida mais rápido, né? Valida mais rápido, mas assim, o custo é muito maior também para você validar. Então, por mais que o tráfego na Europa seja bem mais barato do que nos Estados Unidos e o potencial de escala seja tão igual quanto, o custo para validar uma VSL pra gente acaba ficando alto também pelo volume de leads, entendeu? O 80-20 para você validar uma oferta na Europa, assim, mais especificamente França, Reino Unido e Itália, que é os 3 países que a gente roda, a gente testou outros países ali, Alemanha, por exemplo, e não deu tão certo para mim, sabe? A gente viu que o comportamento do público lá era meio diferente comparado a esses países. E o que fez a gente manter essa escala é o volume de microleads que a gente testa, entendeu? Então, por funil validado, a gente tá testando 20 microleads por semana. Então, isso para operações pode parecer pouco, para operações pode parecer muito, mas é o meio que a gente encontrou para manter aquilo em escala. Porque, assim, explicando pra galera que não sabe, a microlead é exatamente o início da VSL. É como se a gente dividisse a lead de uma VSL, a gente dividisse em 3, a microlead é 1/3 daquela lead. Ou seja, é o contato inicial do seu cliente. Quando você faz trocas de microlead, você testa várias microleads, você acaba pegando diferentes fatias em cada uma das microleads. Ou seja, você fez uma microlead mais emocional, de emagrecimento. A mulher que gosta disso, que é mais emotiva, ela vai se enxergar naquilo e ela vai reter ela para aquela VSL. E a depender do público que você pega na sua microlead, isso influencia 100% na taxa de conversão da sua VSL. Porque, por exemplo, se eu pegar um bombom sonho de valsa e oferecer na rua um sonho de valsa que é rosa e um ouro branco que é amarelo. Cara, vai ter gente que vai preferir o sonho de valsa e vai ter gente que vai preferir o ouro branco. Desse volume de pessoas que vão preferir um ou outro, eu vou perceber que, por exemplo, se eu sair com 100 sonho de valsa na minha sacola e 100 ouro branco na minha sacola, no fim do dia, vai ter um que eu vou ter vendido mais do que o outro. Por exemplo, eu vendi 80 sonho de valsa e eu vendi 30 ouro branco. O que eu percebi fazendo isso? Eu percebi que a fatia de público que compra sonho de valsa é muito mais escalável do que quem comprou ouro branco. E aí, o que eu faço? Eu coloco mais dinheiro. No dia seguinte, eu vou com 200 sonhos de valsa, 300... E isso é adaptável para o marketing direto. Quando você valida uma microlead, você bota o seu budget, o seu orçamento todo nela, porque aquela fatia de público ela vai te dar muito mais retorno do que a fatia de público do ouro branco que eu dei de exemplo aqui, entendeu? E, cara, eu acho que serviu muito bem pra galera até entender essas diferenciações de microlead, principalmente pra quem é mais topo de funil, tá começando agora no mercado. E agora, quando a gente passou dessa parte de teste até da parte de copy que a gente está falando, e aí indo um pouco mais para essa estrutura do funil que você disse que é o teu 80-20 ali. O que você vê que o público europeu mais costuma utilizar? Porque o padrão de mercado hoje, que o pessoal sempre vê, que me chama no direct e fala, cara, parece que o funil de todo mundo é igual. O pessoal coloca o produto principal, aí... leva 1 pote, 3 potes, 6 potes e, você pode adicionar um produto que impulsiona os resultados ali no upsell. Mas qual que é a estrutura de funil que você gosta de utilizar? Se tem info no meio, se tem algum outro produto que você utiliza e o que você vê que o pessoal erra muito no funil e que você acerta? Nosso funil hoje, a gente divide em upsell 1, upsell 2 e upsell 3. O upsell 1 é sempre vendendo mais potes. Só que tem 2 pontos que são, eu diria que os principais que fazem o nosso upsell 1 ter uma conversão tão alta e trazer um AOV, que é um ticket médio, pro funil alto, sabe? A gente vende personalizado. Isso
as pessoas fazem, mas assim, por exemplo, o cliente comprou um pote no front, você não vai chegar pra ele e vai vender 12 no upsell 1 ou vai vender 9, entendeu? A gente vende 1 e 3 pro cliente que compra um pote. Aí, pô, o cliente comprou 3 potes no front, vai fazer um funil personalizado pra ele, vai vender 3 e 6. Aí, pô, o cliente que comprou 6 potes no front, a gente oferece 9 e 12, entendeu? Então, assim, pra cada kit do front, o cliente cai um upsell diferente. Então, isso aumenta muito o nosso AOV, e não somente isso. A nível de copy, o upsell, quando você faz um upsell 1, você está tentando vender mais potes para o mesmo cliente. Isso é o mais comum, é o que a gente faz, é sempre vender mais potes. Geralmente você não vende um outro produto ali, é sempre mais do mesmo, né? Mas para você conseguir vender mais do mesmo, a maneira que a gente utiliza é dar um reason why muito forte do porquê o cara precisa de mais potes, sabe? Reason why, pra quem conhece copy, pra quem não conhece copy, reason why é o motivo pelo qual o cliente precisa de mais daquilo. Exemplo, um funil que a gente tem de emagrecimento. A gente não chega pra ele e fala assim, pô, você precisa de mais potes porque o estoque vai acabar. A gente não chega a isso no upsell. A gente fala assim, cara, pô, se você não pegar mais potes, você corre o risco de ter flacidez depois que você ter o seu processo de emagrecimento. A gente vende... O reason why que a gente dá no upsell 1 é geralmente a solução de uma nova dor. Aí a pessoa pode pensar, pô, isso vai gerar incongruência com o upsell 2. Porque se o upsell 2 for vender um produto de flacidez, você não vai conseguir ter conversão alta porque você deu o reason why no upsell 1. É aí que tá. O nosso upsell 2, a gente nunca vende a dor que a gente solucionou no upsell 1, sabe? Isso é muito importante a nível de Europa, sabe? Porque a dor do upsell 2 não é a mesma dor do upsell 2 da fatia de público dos Estados Unidos, entendeu? É completamente diferente. Então, assim, o que a gente percebeu na Europa é um upsell 2 muito incongruente. Olha que loucura, né? Na Europa, nos Estados Unidos, geralmente o upsell 2 é congruente com a dor. Pô, emagrecimento, você vai vender celulite, vai vender flacidez ou algo relacionado à estética? Não. A gente não vende algo relacionado a isso. A gente vende, por exemplo, um produto de cardio no upsell 2. Que é completamente, diferente, só que a conversão é muito alta, porque o público lá, eles no upsell 2, eles não estão olhando para uma outra dor que eles querem solucionar. Eles querem comprar o produto pro pai dele, entendeu? Então, tipo assim, quer comprar o produto pra irmã, pro vô. Então, eles aproveitam aquela compra, aquela dopamina, para comprar um outro produto pro familiar dele, entendeu? Exato. Então, eu entendi isso, cara. Se eu fizer isso... Cara, isso foi muito teste, tá? Tipo, não cheguei lá e descobri, pô, se eu vender um produto de ED no upsell de emagrecimento, vai dar bom. Não, eu falei, vai dar horrível isso aqui, mas eu quis testar, entendeu? E deu muito bom. Porque, pra mim, o que eles entendem é... Eu estou no flow de compra. Os americanos entendem, eu estou na dopamina de copy, eu quero comprar mais pra mim. Não, o cara da Europa, ele tá no flow de compra, então ele vai aproveitar e vai comprar algo a mais pra família dele ali, entendeu? Ou às vezes você pode pegar e oferecer até, não necessariamente isso, mas por exemplo, algo pro cabelo, algum colágeno, que aí a pessoa vai comprar não só pra ela, mas também tem aquela questão da dopamina que você libera quando você presenteia alguém. Aquela sensação de você estar presenteando alguém e a pessoa se sentir feliz com você. Exato. Tem muito disso. E, cara, eu vejo que tem não só essa questão da copy, da questão que a gente falou do funil, mas também a questão da diferenciação de tráfego que você chegou a comentar com a gente. Quando a gente está falando de tráfego, qual que é a principal diferenciação do cara que está rodando Nutra lá fora, nos Estados Unidos, do cara que está rodando Europa, que é o seu caso? Por Europa, você ter uma fatia de público menor do que... Não Europa. Cada país da Europa é uma fatia de público menor que os Estados Unidos, mas quando você soma todos os países, dá uma fatia de público maior do que os Estados Unidos. Lá, a escala, a nível de tráfego, como que a gente chama... No Facebook, por exemplo, o meu core hoje é Facebook, né? Então, no Facebook nos Estados Unidos, a galera escala muito intraday, que a gente chama de... É quando você aumenta o orçamento pra caramba naquela campanha específica pra te dar o pico de ROAS que ela daria. E aí eu comecei a fazer essa escala na Europa e não tava dando tanto certo. Eu percebi que o jeito que eu consegui escalar mais e que eu escalo hoje é lateralizando as contas de anúncio, lateralizando campanha. Por isso quando eu falo, pô, eu subo 1000 campanhas por dia ali. Então assim, 1000 campanhas, só que é lateralizado em várias contas e você escala com pouco orçamento em cada campanha, entendeu? Porque assim, se você soca muito orçamento naquele país específico, a chance do seu CPA estourar é muito alta.
Então, assim, a escala hoje é lateralizada, eu acho que essa é a maior diferença. É difícil a gente ter alguma campanha vertical, que a gente chama. Até na empresa lá, eu chego com o meu gestor de tráfego, eu ligo pra ele e falo assim, e aí, mano, tá com alguma campanha vertical aí? Tipo assim, eu fico maluco pra gente achar essa campanha. Porque quando você escala numa campanha vertical, pô, é lindo, você bota ali 100, 200 mil de orçamento na campanha e ela vai vendendo pra cacete. Dá muito menos trabalho do que você escalar em um monte de campanha, sabe? Então, assim, hoje a gente lateraliza, é a forma que a gente acha de escalar. Tá dando certo, a gente faz mais de 1 milhão por dia lateralizando, mas assim, se eu pudesse optar, eu gostaria de escalar intraday, que seria você socar o orçamento ali. Mas é o que tá dando certo, é o game, eu me adaptei ao game, e é isso, entendeu? É aquela frase, não tem que julgar o player, né? Você tem que julgar o game como tem que ser jogado. Exato. E até pra entrar um pouco mais a fundo nessa parte de tráfego, como que você vê essa parte de contingência lá fora? Porque você contou pra gente que aqui no Brasil tinha que usar, às vezes, o multilogin, ou tinha que ser uma rede IPv6 e tal, tinha que usar 4G. Eu fiz parte dessa época, né? Eu usava chipeira, um monte de coisa e tal. Então, como que funciona essa parte de estrutura de contingência pra vender lá na Europa? Cara, eu tenho muito pouco problema com contingência, porque eu fui muito treinado nos Estados Unidos, sabe? Quando eu fui pra Europa, eu tinha umas contas que já eram boas, entendeu? Então, assim, eu não tenho problema com contingência hoje, é muito raro alguma conta minha cair, sabe? Mas, assim, o que a gente busca sempre é não fugir muito das políticas da Meta, sabe? Sempre a nível de copy de anúncio, o meu head de criativos lá, eu falo pra ele, mano, se começar a taxa de aprovação de anúncios no Meta cair muito, dá muita rejeição, certamente o problema tá na comunicação que você tá trazendo naquele criativo ali, sabe? É tentar falar coisas sem dizer muito, entendeu? Então, por exemplo, você não vai prometer que a mulher vai emagrecer no anúncio, entendeu? Você vai falar assim, pô, eu saí desse vestido pra esse aqui. É dizer sem dizer, sabe? Ó, eu saí da calça 35, da calça 42 pra 35, entendeu? Então, assim, você fazer esse manejo de entrar dentro das políticas. Mas a nível de contingência, cara, a gente usa hoje o Dolphin, que é o multilogin, que a galera mais usa, 10 perfis gratuitos ali, e é isso, entendeu? Não tem muito trabalho, não uso proxy, já usei muito proxy. Cara, tinha uma época no mercado que pouca gente vai entender isso aí. Tinha uma cultura que falavam de forçar ZRD. O que era forçar ZRD? Você fazia a conta ser bloqueada pra você mandar a documentação pra ela voltar forte. Muito mais forte. Né, cara, bullshit isso aí. Eu já testei muita coisa. O que funciona é o básico hoje, sabe? Então, sem proxy, Wi-Fi normal e é isso, entendeu? E sem conta recuperada, né? Que falam que era mais forte, né? Nossa, tudo. Cara, era uma loucura isso aí. E eu lembro dessa balela porque eu lembro que o pessoal falava, não, você tem que ter um insider lá no Facebook, que às vezes o cara libera a conta, alguém conhecia alguém que ficava recuperando, mas no final das contas era muita balela e o pessoal não testava direito as coisas e o mercado vai sofisticando para isso. E até dentro dessa parte de tráfego, eu acho que a gente falou sobre copy, a gente falou sobre o funil, falamos sobre tráfego e agora eu acho que é uma parte mais importante, eu imagino que seja o seu principal dentro da empresa, que é a parte de gestão. Se você estivesse começando hoje, com o conhecimento que você tem, para a Nutra na Europa, o que você contrataria primeiro? Como que você organizaria? Como que você geria essa parte de time? O que você faria? O que você delegaria? Obviamente, as primeiras contratações que você vai trazer vai ser por necessidade. Então, pô, eu preciso de um editor para editar minha VSL. Eu preciso de um cara pra subir as campanhas pra mim. Você vai começar assim, por necessidade, sabe? Então foi da maneira que eu comecei. Eu precisava de um editor pra editar minhas VSLs e eu precisava de um copy de um nível pleno pra escrever as VSLs pra mim. Porque assim, o 80-20 de uma copy é as tomadas de decisão que você toma antes de escrever elas. E eu, como gestor, eu tô dentro dessa parte. Eu tomo as decisões. Pô, a gente vai atingir esse mercado, vai atingir com esse ângulo e com esse mecanismo. Eu tomo essas decisões. Então, a nível de escrita de copy, é um cara que tem que ser bom... A nível de copywriter, tem que ser um cara bom só em escrita e você é bom em tomada de decisão. Eu, como dono de operação, como solo founder, né, como fundador único e sem sócios, eu sou um cara que eu tenho que estar dentro do time de copy porque é o coração da empresa. Então, assim, você fazendo suas primeiras contratações, você não pode delegar copy, cara. Ainda mais se você não tem sócio, sabe? Pelo menos um dos sócios tem que tocar copy ali. Então, você tem que crescer com muito cuidado pra você não... Depois, quando você tiver... Pô, a gente tem 35 pessoas. Quando tiver 35 pessoas, pra corrigir essa parada lá atrás, vai ser horrível. A cultura já vai estar indexada no seu time. Então, você tem que... Eu sempre coloquei isso na minha cabeça, cara. Essas 3 pessoas que estão aqui comigo agora,
eu tô passando nela as culturas que eu quero ter com 35 pessoas, com 40, 50 pessoas. Não só olhar pra tipo, pô, tá, o editor de vídeo ali, vou jogar demanda pra ele editar. Não, cara. Trata aquele cara como se ele fosse 50 pessoas, sabe? Porque o que você passar pra eles foi muito que meu pai me ensinou. Você tem que pensar na cultura da empresa desde o início, entendeu? A cultura 80-20 é o que move, por exemplo, a minha empresa hoje. Cara, eu sou um cara que eu falo pro time assim, eu quero a Impetus sendo top 1, disparado, a gente abrindo o mercado que nem a gente tá abrindo, e eu falo isso pra galera, ninguém quer mais, eu chego no time, na dele e falo assim, ninguém quer mais essa porra do que eu, velho. Esses caras que vocês estão vendo, eles não querem tanto quanto eu, não criticando ninguém, mas a minha vida é isso, entendeu? Eu só trabalho, eu amo isso, é muito maior o motivo pelo qual eu quero fazer isso. Por exemplo, só abrindo parênteses, no meu quarto, na minha cama ali, quando você é pequeno, você tem às vezes foto do Neymar, do Cristiano Ronaldo. No meu quarto eu tenho várias fotos assim, e tem uma que é o Andrew Tate, Mangazzi, e outra Luke Belmar, e eu no meio ali. Eu quero aquilo ali, eu falo tipo assim, cara, eu quero muito, então assim, pela ambição que eu quero, o mínimo que eu tenho é dar 120% aqui, 150%. Então, essa cultura que eu implementei desde os 3 colaboradores da empresa lá no início, é o que faz o time mover tão rápido e é o que faz a gente conseguir ter esse boom que a gente deu tão rápido, sabe? Então, a nível de cultura, eu acredito que as pessoas têm que olhar muito. E agora, a nível das contratações em si, cara, editor de vídeo, gestor de tráfego e copywriter, assim, inicialmente. Porque, assim, você não vai conseguir gerenciar um time de suporte, de back-end ali no início. É o que o meu pai sempre me diz, cara. O foco, quando você tá começando uma empresa, tem que ser venda. Você vendeu? Pô, o suporte você resolve, logística, eu tive muito problema com logística, mas eu tô conseguindo resolver já. Então, assim, você não tem que olhar para esses problemas antes de começar a vender. A venda, money talks, né, essa frase. A venda que manda. Então, assim, pô, acertou uma oferta com o copy ali, escala, entendeu? Isso é uma dica que eu dou sendo conservador, mas agora falando do que eu fiz, tá? Eu contratei antes de escalar. Para eu escalar, eu tive que contratar pessoas antes, entendeu? Eu acho que o modelo de marketing direto é um modelo que permite isso, você crescer o time antes de acertar, porque assim, quando você tá com um time maior, o seu volume de ofertas que você testa é maior e de criativos que você testa. Eu fiz isso, mas eu não falo para alguém fazer isso porque isso é um risco muito grande e tem que ter caixa para suportar essa galera, entendeu? É basicamente isso, você focar em boas pessoas, implementar uma boa cultura nela e, cara, seja controlador mesmo, sabe? A minha filosofia é essa, tipo, a minha frase, o modelo de gestão que eu sigo é do Brian Chesky, do Airbnb, que é de Founder Mode, sabe? Eu tô no controle de tudo, eu quero saber o que tá acontecendo. O que acontecer de ruim, bota as minhas costas, entendeu? Então, assim, eu acho que muitas pessoas do meu time sentem essa segurança comigo, entendeu? Eu falo, cara, eu tô com vocês, eu entendo todas as fases do processo, já passei por tudo isso, vocês vão escalar muito aqui, pô, copy de anúncio, entrou na empresa, recebeu 15, 20 mil no primeiro mês. Pô, imagina, o cara entrar como um júnior recebendo R$2.000 de fixo numa empresa que o cara trabalhava, entrar aqui e receber 20 mil. Cara, é absurdo, entendeu? Então, pô, o potencial de escala que os caras têm na minha empresa é muito grande e eles sentem bastante segurança estando comigo nessa posição de Founder Mode, sabe? E eu vejo que até o próprio CEO da NVIDIA é um pouco assim, né? E você se ver como um controlador, na verdade, não é algo que é visto como uma pressão negativa. Uhum. Mas se o colaborador vê e, tipo, meio que reclama pra ti dessa parada, e eu digo isso porque eu intraempreendo aqui na Cartipanda. Então, pra mim, eu tenho muito dessa questão do Founder Mode porque eu faço aqui dentro. E eu vejo que talvez o que você tá trazendo pro seu time não é que talvez eles tenham que sentir essa pressão, mas entender que eles têm uma segurança por trás, igual você falou. Exatamente. E dentro de tudo, toda essa cultura que você tá construindo, e até mesmo sendo uma operação de cash flow, eu imagino que é importante ainda mais ser rigoroso. Porque mesmo talvez não construindo um equity ou ali uma marca, você precisa ter ainda mais esse controle para as coisas não saírem dos trilhos. Então, o que você vê que são os principais erros que a galera que talvez tenha testado a Europa e tenha falado mal, tá nos Estados Unidos hoje, errou e que você acertou? O que você vê que a galera mais errou, que você foi lá, fez outra coisa e acertou? Eu diria que o maior diferencial nosso hoje é a estrutura da empresa a nível de gestão, sabe? Tipo, de dividir squads por países, entendeu? O que a galera vê muito na Europa é assim, pô, não tô acertando nos Estados Unidos, vou jogar um negocinho ali na Europa pra tentar fazer um caixa. Eu nunca olhei assim, cara, eu olhei a Europa como o meu business, o meu core é a Europa, eu não faço nada pros Estados Unidos mais, entendeu? Eu sou o top 1 disparado que roda a Europa, assim, e o principal
o fator principal disso, cara, é o meio que eu decidi gerir essa galera, entendeu? Então, o formato de gestão é muito importante. E eu acho que, assim, cara, a galera que gostaria de rodar a Europa tem que tomar muito cuidado, porque, assim, cara, esses fatores... Pô, semana que vem eu vou pra Itália pra abrir uma empresa lá, pra eu ter uma empresa aberta na União Europeia e poder veicular lá, entendeu? Então, tipo assim, pô, eu só vou conseguir fazer isso porque eu tenho cidadania italiana. Então, é um nível de, tipo... A dificuldade pra você ter uma operação lá é muito grande. Assim, cara, muita gente não sabe como faz isso e não tá disposta a aprender como faz, porque são riscos muito altos. Imagina o cara começar lá e ter o que eu tive. Pô, 80% dos pedidos voltando pros Estados Unidos por parar em alfândega. Cara, entra em choque. Cara, eu quebrei meu monitor, eu fiquei maluco, assim, nessa época que eu falei, caralho, se isso não chegar no cliente, eu vou quebrar. Então, assim, foi... Pô, liguei pro meu contador lá na Itália pra mandar notificação pros países que eu tava rodando que a minha label, o meu rótulo tava liberado pra veicular lá. Então, cara, foi uma loucura. Tive que estruturar time de infraestrutura de back-end com automações pra mandar mensagem pro cliente, pra responder via agente de ChatGPT, de IA. O fator estrutura de empresa pra você rodar na Europa é muito mais difícil do que rodar nos Estados Unidos. Eu diria que a gente tem muitas coisas únicas que a gente faz interno na empresa e esse é o nosso maior diferencial, sabe? Eu diria que são alguns riscos que tem que mensurar, sabe? E quanto que você acha que seria o ideal pro cara que... Vamos trazer um ponto aqui, sendo cru. Vamos supor que o cara, ele rodava Brasil, rodou Brasil na mesma linha de raciocínio que você. O cara rodava Info Brasil, alguma operação no Brasil, e foi com essa mesma mentalidade, com essa mesma gana, rodar Europa. Quanto de caixa esse cara precisaria de ter de forma saudável para testar Nutra lá na Europa? Vamos falar de maneira saudável, contando com esses riscos logísticos que eu tô falando e de estrutura de empresa, eu diria que você tem que ter pelo menos 1 milhão ali de caixa saudável para você ir para Europa e falar assim, cara, se der algum problema aqui, eu consigo reestruturar algo para pelo menos break-even, entendeu? Então, assim, eu acho que para ser saudável seria 1 milhão. E o pessoal que tá achando que é muito absurdo, 1 milhão é 190 mil dólares. Né? 190 mil dólares, exato. Assim, tem que ter um caixa, mas é possível, sabe? Não é uma parada impossível. Eu diria que o principal é você tratar a Europa como o seu core business, ou o seu business ser Europa, sabe? Não ser algo tipo, eventualmente eu rodo a Europa. Não. Tipo, meu core Europa, eu rodo isso, meu dinheiro vai pra isso, meu teste vai pra isso, a minha gestão é focada em Europa. Entendeu? E o quão o network está sendo importante para você nessa parte de crescimento? Porque você menciona ele do Sanchão e, pelo que eu lembro, ele não era do Nutra, ele era full info, né? Exato. E como que você foi se desenvolvendo nessa questão de networking para a parte de Nutra em específico? Cara, então, uma parada muito interessante, assim, eu não tava com foco de sair do info do Brasil naquela época ali. Até que eu conheci um cara que chama Daniel Belalian. É um cara que é muito amigo meu. E naquela época ele falou assim, cara, com o seu conhecimento que você tem, você devia ir para os Estados Unidos e testar, e testar, rodar a oferta lá fora. E eu fui, sabe, por mais que eu não tenha acertado nos Estados Unidos, eu não acho que os Estados Unidos é um mercado tão bom pela falta de previsibilidade, o networking foi 80-20 pra mim, sabe? Então, assim, pô, se eu não fosse o almoço que eu tive com o Daniel Belalian, que não foi nem almoço de business, sabe? Foi porque... meu nome, Paulo Gluzen, é um nome que tem origem da Armênia. Todo nome que termina IAN é armênio. Ele viu que eu era Paulo Gluzian, final IAN, e me chamou, pô, vamos trocar ideia. Nem sabia quem era o cara, sabe? Eu fui almoçar e, despretensiosamente, aconteceu isso e eu comecei a rodar lá fora. Então, pô, o networking, cara, obviamente, quando você tá começando, você tem que se trancar numa caverna e engolir o computador. Mas, por exemplo, depois de um certo estágio, cara, você tem que ter networking com pessoas qualificadas, não networking com qualquer um, sabe? Tipo, não é você ir num evento de marketing digital e sair falando com o maninho ali que roda cassino. Não, cara, não. Você tem que saber quem que é o maior do seu mercado, quem que são os melhores players do seu mercado e também uma coisa que eu sempre analisei, quem tem o pensamento mais parecido com o meu, sabe? Porque tem algumas pessoas do mercado que, assim, cara, eu penso, se essa pessoa talvez não tivesse resultado, eu também não gostaria de falar com ela, não é uma pessoa que tem fit com a minha pessoa. Só que quando tem pessoas que têm bastante resultado e eu falo, eu seria amigo desse cara na escola, é o melhor dos casos, entendeu? Porque é uma amizade natural, não tem interesse nenhum, você não chega falando assim, como que você roda isso, o que você faz? Cara, é almoçar, trocar uma ideia, uma resenha ali, e você acaba fazendo amizade, mas de fato...
80-20 é contatos, entendeu? E eu acho que faz muito sentido isso, porque tem muita gente no mercado... Na verdade, não é uma exclusividade nossa do mercado no caso do Nutra, né? Do Nutra, nem do Info, do e-commerce. É porque, no geral, a galera não sabe fazer network, né? O pessoal vê, o cara faz muito resultado. Aí o cara vai chegar no direct dele querendo sugar, sem agregar. Exato. Sabe? Então, tipo, se você faz uma amizade com a pessoa que tem o mesmo fit que você, às vezes tem a mesma personalidade, tem o mesmo esquema que você, então, praticamente é uma pessoa que você não precisa ter o fit de querer sugar essa pessoa ou só agregar, mas é uma pessoa que se torna um amigo, sabe? Então, isso que eu acho muito importante, que as pessoas não entendem mesmo na questão de network. E dentro disso, então, só recapitulando, a gente falou sobre copy, a gente falou sobre o funil, a gente falou sobre tráfego, falou sobre gestão, falou sobre networking, e agora eu queria ver uma coisa específica sobre você. Quando você começou a ter os seus primeiros resultados, depois de muito tempo, literalmente, até desculpa pelo linguajar, se fudendo de testar oferta, não tendo resultado nenhum, qual que foi a primeira coisa que você pensou em fazer quando você começou a escalar? Sem ter esses problemas ainda da parte logística. Você começou a escalar, você só pensou em aumentar o orçamento de anúncio, só pensou em estruturar a equipe. Qual que foi a primeira mentalidade, a primeira ideia que você teve? Puta, deu certo. E agora? Qual foi o primeiro passo? Cara, time. Tipo, esse maneira de bate-pronto foi time. Eu sempre soube, é o que eu falei no início do podcast. Tem pessoas que acertam e elas somem do mercado porque não constroem time, não constroem previsibilidade de receita. Cara, eu saí há 2-3 meses atrás, eu tinha 4 pessoas na empresa, hoje eu tenho 35. Eu fui crescendo muito rápido. O principal foi eu ter bons líderes ali que, cara, você é meu braço direito, você tá comigo ali, vamos fazer isso. A casa tá desorganizada, é normal, você cresce rápido, a casa desorganiza, mas assim, eu conto com você pra organizar essa galera e pra gente ter um faturamento constante, sabe? Então a primeira coisa que eu olhei foi time, assim, sabe? Pô, bate pra um time. Pô, contratei um monte de editor, contratei um monte de copy de anúncio, copy de VSL, e aí que tá. Quando você é produtor, você não tem só esses departamentos na empresa. Você tem um RH, você tem um financeiro, eu agora tenho um time de infra, de back-end para fazer aquele contato, aquela recuperação de venda via automação que a gente faz. Então, assim, a empresa, você tem vários pratos que você tem que equilibrar e eu, como solo founder, eu tenho que equilibrar esse prato sozinho. Então, assim, isso é um risco muito grande. O que eu falo, por exemplo, pro meu gestor de projetos lá, cara, o que eu quero focar? Eu quero focar em ser copy chief e na estrutura da empresa. Esses problemas com fábrica, logística, etc., quando der algum problema muito grande, eu tenho que estar focado ali para resolver, tenho que ter tempo para resolver. Eu não posso estar ali cobrando o editor de VSL que está um dia de atraso. Entendeu? Eu não posso. Isso é muito importante. Cada pessoa tem seu lugar no jogo, sabe? Isso não é demérito, não é porque o cara é copy que o cara que é dono de operação é mais importante. Não tem nada a ver. Até porque tem muitos copies que ganham mais comissão do que 80% do dono de operação aí. Eu entendi que o meu lugar no jogo é na estratégia e atualmente como copy chief, até que eu tenha um copy chief que possa assumir minha cadeira. Então, assim, a minha zona de genialidade é estando na estratégia e em copy, entendeu? Então, para eu estar nessa zona, eu preciso de boas pessoas para assumir os outros departamentos da empresa, entendeu? RH, edição de vídeo, copy de criativo. Eu preciso ter bons líderes, boas pessoas ali capacitadas, que tenham sangue no olho para crescer e façam esse bom trabalho, entendeu? E eu acho muito top esse tipo de mentalidade, porque é algo muito escasso no mercado, porque principalmente no Nutra, como o pessoal tem um resultado muito rápido, às vezes acaba se perdendo nessa parte, nunca teve, às vezes, um carro top. Aí o cara ganha um pouquinho lá e já muda o nível social dele porque ele quer aparentar aquele status, o cara quer lançar uma mentoria, quer lançar um curso, quer monetizar de outras formas e não tá focado só naquele negócio dele. Não tá focado na operação dele. Cara, é porque é o que eu te falei, o meu foco nunca foi por dinheiro, sabe? Então, tipo assim, eu vim de uma família muito boa, então eu não tô no game por dinheiro. Pra mim, não é uma parada que eu quero muito, eu quero ganhar dinheiro, eu quero comprar uma Porsche. Eu não quero, cara. Eu quero fazer dinheiro, eu quero poder e eu quero ser o top 1 em algum mercado que eu falei lá no início de suprir a necessidade do tênis, entendeu? Do atleta ali. Então, assim, eu não tenho vontade de sair gastando dinheiro, de sair viajando. Cara, se eu for viajar é pra business, eu vou trocar ideia com algum amigo que eu preciso ter o contato dele, ter alguma informação dele. O meu foco é 100% business, assim. Eu raramente saio pra ir pra balada. Cara,
eu trabalho, entendeu? A minha vida é isso. E isso é uma parada que eu herdei do meu pai. Meu pai, pô, eu vi meu pai saindo 6 horas da manhã, voltando 10 horas da noite ali, todo dia, trabalhando igual um filho da puta ali. E eu falei, cara, eu vou ser igual esse cara. É basicamente isso. Essa é a cultura que eu implemento na minha empresa, sabe? E de onde veio o seu nível de consciência de entender as suas zonas de genialidade? Porque eu imagino que, cara, até no nosso mercado que já tem a bolha do mercado digital. O Nutra é uma micro bolha que é tipo 2%. Tá crescendo tipo agora e o pessoal testa e quebra e sai do mercado e fala que não funciona para ele. Então, como que você foi desenvolvendo o seu nível de consciência para entender que lá atrás o que você queria fazer de crescimento da tua empresa era para suprir essa necessidade do tênis, que era uma frustração, mas você transformou essa frustração em energia para você usar isso como uma combustão para você conseguir chegar no seu objetivo. O que você estudou, ou se vocês, tipo, ou sei lá, algum tipo de terapia, ou se você estudava muito sobre a si mesmo, o que você tinha de exemplo até dentro de casa, porque eu vejo que a maioria da galera quebra no mercado porque não tem esse nível de consciência de saber se conhecer para conseguir conhecer o que quer da própria operação. Eu diria que pra mim foi 100% Deus, sabe? Tipo assim, eu lembro quando eu comecei na internet, eu falava até pra minha mãe, mãe, eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas eu sei que eu tenho que fazer, sabe? Porque assim, o que é mais comum é o cara ver a mãe passando necessidade ali e falar, pô, eu quero mudar a vida da minha mãe. E é uma ação muito nobre, sabe? Mudar a vida dos pais. Mas eu não via minha mãe passando necessidade, muito menos meu pai. Então eu falei, mãe, eu não sei porque eu tô fazendo isso. Eu só sinto que é o que eu devo fazer e eu converso muito com Deus, sabe? Assim, eu pergunto pra ele o que eu devo fazer, se o que eu tô fazendo tá me levando na direção certa, sabe? Então, até um fato que aconteceu engraçado não, né? Mas que aconteceu nessa época aí que eu tava nesse limbo de 6 meses sem ter resultado no Info no Brasil, foi que eu tive um sonho, assim, muito real com o Ayrton Senna. Cara. Eu sonhei, assim, com o Ayrton Senna. Eu não sabia, eu não acompanho a Fórmula 1, nem sabia direito quem que era Ayrton Senna, sabe? Mas eu sonhei com ele. E aí eu acordei no dia seguinte e falei pra minha mãe, mãe, eu preciso ir no túmulo do Senna. Eu preciso visitar ele. Cara, não tinha motivo algum eu ter falado aqui, até arrepia falar isso, cara. Eu cheguei lá, deitei, o túmulo do Senna fica... tem uma árvore lá no meio do cemitério, fica do lado da bandeira do Brasil ali. Eu deitei em cima de onde tá o túmulo dele, deitei em cima na grama ali, olhei pra cima e senti uma energia muito forte, assim, sabe? Aí uma semana depois eu acertei a minha primeira oferta e, pô, comecei a escalar. Eu tava quase desistindo nessa época aí. Não quase desistindo, mas eu tava muito mal mentalmente, sabe? Por não estar acertando, a pressão psicológica dos meus pais pra eu acertar. Mas assim, cara, tem coisas que você não consegue explicar, que eu diria que é Deus, tem gente que fala que é sorte. Eu acredito 100% em Deus. Se Deus quer que você dê certo naquilo, cara, você só precisa trabalhar e dar seu máximo aqui na Terra, que Deus vai botar a mão dele lá em cima e vai te abençoar com a sorte que você precisa, a bênção que você precisa, a pessoa que você precisa conhecer. Então, assim, sem Deus você não consegue nada na vida, entendeu? E eu vejo que até pela tua idade, você tá com 19 anos. Isso. E ter esse nível de consciência é muito absurdo, cara. Eu vejo, pô, eu tô com 23 anos e apresento o podcast desde os 20, meus 19. E é absurdo até eu falar isso, porque eu já entrevistei mais de 170 pessoas nesses 3 anos de episódio que eu lanço aqui na plataforma. E, cara, é surreal o quanto muitos players, às vezes, faturam muito, mas não tem esse nível de consciência ainda. Porque às vezes não entendem que o dinheiro é energia e que talvez nem tudo é pelo dinheiro, mas pelo propósito. E se você tem isso tudo bem alinhado, eu acredito que, cara, é questão de tempo para você assumir esse top 1 e não só na Europa, mas por que não global? Exato. E eu vejo que as pessoas focam muito em Estados Unidos, América Central, Estados Unidos, Canadá, Austrália, mas as pessoas não estão entendendo que elas estão vendendo naquela linguagem, não naqueles países. Estão vendendo no inglês. Então, se você pega, tem Ásia, Oceania ali, cara, tem, vários países que às vezes nunca receberam um tráfego nem para infoproduto, imagina para Nutra. E é um mercado micro, que pelo que a gente tem de dados aqui na Cartpanda, cara, sei lá, se você for pegar 1%, 2 a 3% das pessoas que trabalham com e-commerce e vendas digital conhecem Nutra. É bizarro. Caramba. Então, é um número muito pequeno para um resultado muito grande. E eu vejo que tudo isso que o pessoal está construindo, e principalmente você, é uma parada que talvez nem vocês tenham dimensão. Porque não tem, talvez, a quantidade de dados
para saber de fato a diferença e o impacto que vocês têm. Então, além de você estar indo no caminho correto e com tudo que você está construindo, admiro muito o nível de gestão que você está construindo também, por também me identificar nessa parte de construção de equipe e gestão nessa parte que você está. E dentro de tudo isso que você passou, eu acho que é o momento ideal para a gente pegar e fazer a nossa dinâmica aqui no podcast. E como é que funciona? Para você que está ouvindo agora pela primeira vez, a gente tem uma dinâmica aqui no podcast, onde o Paulo vai sortear 3 cartas com 3 temas diferentes. E ele vai passar o melhor dos insights sobre cada um desses temas que ele vai sortear aqui agora nesse episódio. Então, toca a vinheta do Panda Quest com o Paulo Gluzian. Começando a nossa dinâmica do Panda Quest aqui com o Paulo. E olha, se você está acompanhando até aqui, eu tenho certeza absoluta que você está curtindo esse episódio e principalmente que você já pegou muito insight para você não só parar de testar e perder dinheiro nos Estados Unidos, mas talvez entender melhor como que funciona o game e por que não explorar outros lugares do mundo inteiro para você rodar. Então, fura a bolha e talvez se você pensar fora da caixa, você vai atingir resultados que você nem imaginava, porque talvez você sempre está correndo atrás dos resultados daquele guru que você está seguindo, que vem de lá fora, e você está querendo atingir o que ele faz, mas talvez você pode muito mais. Agora, indo para a nossa dinâmica, Paulo, quero que você selecione pelo menos 3 cartas aqui para a gente sortear os temas, tá? Fechou. Quais que você quer? Cara, eu quero ver essa do meio aí. Essa do meio e outra das duas. As 2 da ponta. Essas duas apontam. Isso. Perfeito. Temos os nossos 3 temas aqui para o episódio com o Paulo. Qual que você quer que eu sorteie primeiro? Pode ser a do meio. A do meio? Então vamos lá. Primeiro tema é um tema mais pessoal sobre a sua vida. Pode ser sua vida empresarial, sua vida pessoal mesmo, tá? Um desejo que o Paulo tem. Tem uma marca pessoal global bem grande, assim. Até é o meu maior desejo que me move, é o que eu tenho ali no meu quarto ali, Andrew Tate e Mangads ali. O meu desejo é ter uma marca pessoal absurdamente grande, falando das bolhas, sair na rua por todo mundo, a galera saber quem que é o Paulo Gluzian. Então, assim, não é o momento ainda de eu focar nisso, mas eu diria que a nível profissional esse é o meu maior desejo. Próximo tema, qual que você quer? Esse da ponta ali. Beleza, da sua esquerda. Qual que é o principal insight que você pode passar para a galera que está assistindo a gente agora sobre suporte? A primeira coisa é, você não tem que se preocupar com suporte se você não tem venda. Não faz sentido algum. Porque muita gente, precisa de estrutura de suporte para começar a operação. Não, você precisa vender primeiro. Agora, o segundo ponto a nível de suporte é que você precisa ter uma estrutura interna de suporte, não só delegar isso para outras empresas que fazem isso. E então, é o que eu falei, hoje a gente tem um time de infra na empresa que está focado em suporte com automações. Eu não tenho um call center absurdo, eu tenho automações que fazem o trabalho ali. Obviamente, todos os seus clientes precisam ter um suporte adequado, precisa ali receber o código de rastreio do produto dele, atualização do código de rastreio, isso é muito importante também. E você tem que focar nisso a partir do momento que você tem venda. Se você não tem venda, cara, não faz nem sentido você focar em suporte, entendeu? Tá usando muito N8N lá? Bastante. Caraca, acho que N8N, padrão, Manus né? AI, a gente usa todas ali. Que top, cara. E agora, para o nosso último tema. Um medo que o Paulo tem. Eu sei que eu vou chegar nesse nível que eu falei de marca pessoal extremamente global, mas assim, o medo que eu tenho é que quando eu chegue lá, eu perceber que o game não era esse que eu queria realmente, sabe? Mas eu sei que eu preciso chegar lá pra ter essa conclusão. Mas, assim, a minha preocupação é essa, eu falar assim, cara, isso não tá me preenchendo. No fundo do meu coração, eu imagino que não vai preencher, cara. Eu sinto que eu sempre vou querer mais, eu vou querer mais, eu vou querer mais e mais, mais, e é um saco sem fundo, sabe? Mas, assim, esse é o meu motor, esse é o meu perfil, é o meu jeito. Mas, assim, eu diria que é um medo eu sentir um vazio quando eu chegar nesse nível, entendeu? E eu vejo que realmente é uma preocupação que eu não sei se você chega a acompanhar, eu vi até o Saraiva falando esses dias sobre essa parte de subir oferta e tal, e às vezes sentir que quer fazer algo a mais, sabe? Um propósito de fazer alguma parada a mais, que eu imagino que a cada fase que você vai crescendo, você sinta essas paradas, sensações diferentes. Uhum. Sensação de crescimento, sensação de querer solidificar a empresa para tocar no automático, ou depois você sinta que você quer estar mais ativamente na empresa para fazer mais. Então, são fases também de toda a empresa. E hoje, qual fase que você sente que você está na empresa? Cara, eu tô na fase de fluxo de caixa, é o que eu quero, porque assim, para você construir uma marca pessoal muito forte,
você precisa investir na sua imagem e experiência que você vai mostrar pro seu público. Por exemplo, um cara do Brasil, John Vlogs, Sim. é um cara que a gente saiu esse final de semana com ele e ele, assim, é um cara que tem uma marca pessoal muito forte, mas ele investe muito, entendeu? Muito. Pô, viagens, conteúdos, isso é muito caro e precisa ter uma estrutura grande para isso. Qual que é o movimento da galera do marketing direto? Eles fazem caixa ou vão para software ou vão para marca pessoal. 99% vai para software. Igual, por exemplo, o Kaique, ele foi para software e fez a Legítimos. É o game dele. A maioria também é software. Então, o meu game é fazer muito caixa com o DR, assim, tipo, muito mesmo. E até que o ponto que eu tenha a operação de DR dentro de um ecossistema que preencha a minha marca pessoal, sabe? Eu não vou só fazer e vou largar. Os clientes que eu vou trazer de marca pessoal, o público que vai vir dali, tem que fechar no meu ecossistema de DR. Eu não quero largar o DR, eu quero o DR virar um braço. Hoje o DR é meu core, mas daqui a uns anos eu quero o DR como um braço, fechando o ecossistema geral da empresa, com software, marca pessoal, lançamentos, tudo no ecossistema dentro, entendeu? E eu vejo que é um caminho que praticamente é validado, né? A gente viu até Ruiter fazer isso com o nome dele, a gente viu o John Vlogs, e desde a época da Blackman, talvez ele não imaginava chegar no nível que ele chegou, tal, mas ele aproveitou também desse braço do marketing digital para fazer ali, na parte do cassino que ele teve ali com o pessoal da Blaze, teve a época dele de fazer vídeos ali no YouTube, então a gente também estuda muito essa galera, e eu, como eu tô no game aqui, no caso de YouTube, estudo muito o que essa galera faz. E eu vejo que o caminho que você tá seguindo, cara, é exatamente o perfeito. Eu imagino que você já deve ter estudado muito isso e não é para menos que você chegou onde você chegou. E eu tenho certeza absoluta que, não falando só pela Cartpanda, mas falando como pessoa, pelo que eu tô vendo e conhecendo você agora, eu imagino que é uma gana que você tem que realmente você quer chegar nisso pelo menos até nos próximos 2, 3 anos. Exatamente. Eu vejo que vai chegar, sabe? E, cara, o que você pode dizer pra galera que... Não só pra galera, mas, claro, pros seus pais também que estão nessa caminhada junto contigo, que seu pai, principalmente, que foi um fator ali, não só de você olhar e, tipo, espelhar também no que você faz hoje em dia, no que você via na infância, mas o que você pode mandar de mensagem para todas as pessoas, até para sua equipe, se você quiser, que estão assistindo você agora, estão ouvindo você agora, e o que você pode dizer para elas, até olhando nos olhos delas? Cara, eu diria que uma mensagem para você que vem de uma família estruturada, por exemplo, não utilize o dinheiro do seu pai para construir sua vida, faça o seu. Eu não utilizei dinheiro nenhum do meu pai, eu fiz o meu por merecer. E a mensagem agora que eu tenho para todas as pessoas é: abra mão de tudo em prol dos seus sonhos, seus objetivos, cara. Abre mão de festa, abre mão de mulher, abre mão de tudo pra você focar no que você quer, no seu propósito de vida. Se você quer faturar 1 milhão por dia, se você quer, ter uma empresa com 100 colaboradores numa correria, você não vai conseguir isso saindo todo final de semana ou respondendo mulher no WhatsApp ali o dia inteiro, não, cara. Você tem que ser um protagonista da sua vida. Aquela mulher que você tá trocando ideia, ela não tá nem aí pra sua vida, pra onde você vai chegar. Aquele seu amigo que sai com você numa balada, que bebe com você, ele tá pouco se fudendo pra você. Então faça por você. O mundo é egoísta, ele não tá nem aí pra você. Faça o que você acha que é certo e vá atrás dos seus sonhos. E falando não só como Cartpanda, eu quero agradecer muito pelo seu tempo aqui com a gente e até entender, cara. Hoje você é basicamente top 1 Europa. Top 1 Europa. Qual que é o diferencial de você estar usando, tipo, não falando como jabá nem nada, mas pode até falar pontos positivos e negativos. Por que você usa a Cartpanda em vez de usar, tipo, outra plataforma? Cara, o principal motivo de a gente usar a Cartpanda é porque eu gosto da plataforma e a conversão de checkout de vocês é muito boa. Assim, a gente já fez teste com outras plataformas, nada bate a conversão da Cartpanda, entendeu? Então, é uma plataforma brasileira, esse é o principal também. Eu gosto muito de plataformas brasileiras crescendo no mercado global. Então, a experiência que vocês trazem, você é um cara super gente boa, o Lucas, então assim, cara, é uma plataforma que eu gosto pra caramba e eu vou seguir por muitos anos com vocês aí. E para nós, não só para mim, para a empresa, é um prazer ter pessoas como você que buscam um crescimento e não só gerar, de fato, grana para si mesmo e tal. Pessoas que queiram, de fato, fazer mudanças no mercado é o que a gente almeja, é o que a gente foca e a gente quer... E gostaria de ter muito mais players como você aqui rodando junto com a gente. E não só falando pela empresa, falando por mim também, cara, prazer conhecer você, principalmente para esse
tempo que a gente teve é um pouco mais curto, sim, mas a gente vai ter outras oportunidades. E por que não gravar uma parte 2 daqui a um tempo também? E Quem sabe? eu quero muito agradecer você, cara, ser muito gente fina e principalmente admiro e criei essa admiração pelo que você está construindo e pela pessoa que você é. Tamo junto. Muito cara. obrigado, viu? E, ó, Prazerzão. E pra galera que tá ouvindo você no Spotify, tá pelo YouTube agora também, eu imagino que o pessoal queira conhecer um pouco mais da tua vida ou até mesmo seguir você nas redes sociais. Qual que é o teu Instagram pro pessoal te seguir? Cara, é Paulo Gluzian em todas as redes sociais. Paulo, Gulluzian. Todas as redes sociais, Paulo Gluzian. Show. Então, pra você que tá no YouTube, no Spotify, eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição. Paulo Gluzian, você vai poder acessar por lá, não só o Instagram dele, como o Instagram da Cartpanda. E não agradecendo só o seu tempo, queria agradecer também a galera que tá em casa. Ouviu a gente agora pelo... Ou tava no CarPlay do carro, tava ouvindo a gente agora no treino, subindo campanha, trabalhando, ou até mesmo pra você que assistiu pelo YouTube e principalmente pegou muito insight desse episódio, porque eu tenho certeza que se eu, depois de 170 gravações, gravando aqui desde 2022 junto com você, se eu peguei muitos insights que eu posso aplicar até mesmo aqui na operação e você que tá aí do outro lado, se você me falar que você não pegou, tenho certeza que você tem que assistir esse episódio de novo e com certeza ler os comentários que a galera gosta muito. E olha, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu cheguei numa conclusão que os episódios com a galera que é low profile são os melhores. Então, eu basicamente, todo mundo que chega na minha DM fala, cara, parece que a galera que é low profile que não aparece tanto são os melhores. E eu acho que eu tenho isso como certeza depois desse episódio de hoje. Então, se você concorda comigo, já deixa o dedo no like aqui e principalmente se inscreve no canal para ter episódios incríveis como esse que a gente solta toda quinta-feira às 17 horas da tarde. Se você quer acompanhar cortes e principalmente tudo que a Cartpanda tá lançando, aqui na descrição tem o Instagram da Cartpanda, CartpandaBR. Eu tenho certeza que se você quer ter uma operação sólida de Nutra, que quer rodar não só nos Estados Unidos, mas também na Europa ou em outros países em mais de 124 moedas no mundo inteiro e receber em reais sem burocracia, você tem que usar a Cartpanda e principalmente falar junto com a gente se você quer até um D+2, ter uma parceria, porque aqui a gente não quer ter clientes, a gente quer ter parceiros, amigos e mais pessoas que faturem no digital e, por que não, você vir aqui no podcast para mudar a vida e para trazer mais faturamento e conhecimento para a galera que está acompanhando aí junto todos os dias a gente aqui no nosso canal do YouTube e no Spotify. Por que não? Você aqui no Spotify ou no YouTube falando sobre a sua operação e tudo que você construiu para mudar a vida de mais pessoas. Eu acredito que isso é possível e se você quer também atingir esse objetivo, vem vender junto com a Cartpanda, porque aqui a gente tem uma estrutura inteira de recompensas, desde brindes pequenos até experiências de viagens internacionais, nacionais e também vim também no podcast falar sobre tudo que você construiu. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, galera!